Érico Veríssimo foi um renomado escritor brasileiro nascido em 1905 e falecido em 1975. Ele é conhecido por sua contribuição à literatura brasileira, especialmente pela trilogia O Tempo e o Vento, que inclui O Continente, o Retrato e o Arquipélago. Assim também Incidente em Antares, uma obra literária muito importante. Veríssimo era um autor prolífico que abordou temas sociais, políticos e culturais em suas obras. Sua escrita foi muitas vezes refletida à realidade brasileira da época. Além de romancista, ele também foi ensaísta e tradutor. Sua contribuição para a literatura brasileira é amplamente reconhecida e suas obras continuam a serem lidas e estudadas até hoje. A cidade de Antares, no livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, surge como um povoado no interior do Rio Grande do Sul, no século XIX, crescendo rapidamente devido à exploração de recursos naturais e à imigração europeia, sendo governada pelas famílias Vacariano e Campo Grande, tornando-se assim um polo econômico. Após a compreensão do cenário político geral de Antares, acontece uma greve geral, e por consequência, uma paralisação total dos trabalhadores. Neste mesmo momento, 7 pessoas morrem e ficam insepultas, porque os coveiros também entram em greve. À noite, os mortos levantam-se dos caixões e, reunidos, resolvem voltar a Antares para reivindicar seu direito de sepultura. Análise crítica da obra. Sátira social e política. A obra é uma sátira mordaz da política brasileira e das questões sociais da época em que foi escrita, mas muitos de seus temas continuam relevantes hoje. Veríssimo utiliza os fantasmas como uma metáfora para representar as figuras políticas do Brasil e critica a corrupção, a luta de classes e a exploração da população. Alegoria fantástica. O uso de elementos sobrenaturais, como os fantasmas, permite a Veríssimo abordar tópicos delicados e controversos de maneira indireta, fornecendo uma camada de distância e segurança para a crítica social. Isso também torna a narrativa intrigante e única. Personagens complexos. Cada fantasma representa uma facção política diferente, com características distintas, tornando os personagens multifacetados. Isso permite que o autor explore uma ampla gama de perspectivas políticas e sociais. Crítica à hipocrisia. A obra destaca a hipocrisia da classe política ao mostrar como os políticos, mesmo após a morte, continuam a buscar poder e influência. Isso expõe a falta de integridade em muitos líderes políticos. Atualidade. Embora escrito na década de 1970, o livro mantém sua relevância devido aos temas atemporais que aborda. A corrupção política, a desigualdade social e a manipulação da opinião política ainda são questões importantes no Brasil e em muitos outros lugares. Estilo literário. Érico Veríssimo era um mestre na escrita, e seu estilo é fluido e envolvente. Ele combina humor e ironia com momentos de grande profundidade, criando uma leitura cativante. Análise crítica dos personagens, começando principalmente pelos 7 mortos. Quitéria Campo Largo era a matriarca da cidade, ela morreu de um ataque do coração. Barcelona era o sapateiro anarquista, ele também foi vítima de um ataque cardíaco. Cícero Branco, o influente advogado que morreu de AVC. João Paz, um comunista que foi torturado até a morte pela polícia. Pudim de Cachaça, o bêbado envenenado pela mulher. Menandro Olinda, o genial pianista gravemente deprimido que se suicidou cortando os pulsos. E Herotildes, que era prostituta vítima de tuberculose e que não foi atendida a tempo pelos médicos. Além disso, claro, existem os personagens importantes que estão vivos na obra, como o Tibério Vacariano, que foi o líder da família, depois da morte dos últimos dois, o líder da família Vacariano, uma das duas grandes famílias, e além disso também o Zísimo Campo Largo, que era casado com a Quitéria, que acabou morrendo. Temáticas abordadas. As principais temáticas da obra incluem corrupção política. Veríssimo expõe a corrupção entre políticos, destacando como ela prejudica a sociedade como um todo. Desigualdade social. A desigualdade econômica e social é um tema central, evidenciando a disparidade em diferentes estratos da sociedade. Alienação. A obra aborda a alienação social e a desconexão entre as pessoas, ilustrando como a sociedade muitas vezes aliena seus membros. Luta de classes. Veríssimo explora as tensões entre as classes sociais e como essas tensões afetam a dinâmica da sociedade. Busca por identidade. Muitos personagens enfrentam uma busca por identidade significado em suas vidas, refletindo a inquietação existencial. Exploração do poder. O autor investiga como o poder é exercido e abusado por diferentes personagens,
relevando suas motivações e consequências. O paralelo entre a sociedade atual é representado na obra. Há vários paralelos que podem ser traçados entre a sociedade atual e a sociedade representada na obra. Embora o livro tenha sido escrito na década de 1970, muitos temas abordados ainda ecoam na sociedade contemporânea brasileira e em outras partes do mundo. Aqui estão alguns desses paralelos, como corrupção política. A corrupção política é um tema central na obra e, infelizmente, ainda é uma aplicação significativa na política contemporânea. Escândalos de corrupção continuam a surgir em muitos países, minando a confiança na classe política. Luta de classes. A divisão entre classes sociais e as questões relacionadas à desigualdade econômica ainda são temas importantes hoje. A obra destaca como as elites políticas e econômicas muitas vezes mantêm o poder à custa das classes menos privilegiadas. Manipulação da opinião pública. O livro ilustra como as figuras políticas manipulam a opinião pública para alcançar seus objetivos. Isso ressoa com questões contemporâneas, como a disseminação de notícias falsas e a polarização política. Permanência no poder. Os fantasmas na obra continuam a exercer influência mesmo após a morte, refletindo a tendência de políticos e líderes a que se manterem no poder por longos períodos, muitas vezes ignorando a vontade do povo. Crise política. A sociedade em Incidente de Antares enfrenta uma crise política devido às ações dos fantasmas. Da mesma forma, muitos países enfrentaram e ainda enfrentam crises políticas, demonstrando a instabilidade que surgir quando a política é corrompida. Crítica social. A crítica social, presente na obra sobre a sociedade e a política, é uma característica que a torna atemporal. A capacidade do autor de usar elementos fantásticos como metáforas para questões reais mantém a relevância do livro. Obrigado pela sua atenção.